Sabe? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Pode deixar, Celinha, 8 e Boa noite. a gente retorna. Boa noite, Cida. Bom, pessoal, vamos vencendo, né? Parece que foi ontem que a gente começou o Livro dos Espíritos aqui. Eu estava me recordando aqui agora, um pouco antes de começar o estudo, que antes da gente começar o Livro dos Espíritos, a gente estava no Livro dos Médiuns, né? Então, passamos pelo Livro dos Médiuns durante a pandemia. Depois avançamos aí no Livro dos Espíritos, já passamos aí da metade dele, e daqui a pouco a gente finaliza e vai para o próximo, e assim a gente continua, né? Porque é interessante como que a gente passa pelo estudo, pelas questões, a gente já se recorda delas, algumas a gente, né, já tem até em mente, mas quando a gente vai estudando assim, a gente se recorda de uma questão, vai se recorda de outra, vai conectando os pontos e assim vai construindo o conhecimento, né? Então, até mesmo Kardec, que agora em outubro a gente vai comemorar aí o seu aniversário, se não me engano é dia 3, Kardec, ele com o método, né, que ele aprendeu com Pestalozzi, ele sempre começa do mais básico, do mais simples, daquilo que nos é palpável em termos de conhecimento, para depois ir avançando para as questões mais complexas. Então, todo o conhecimento na metodologia pestalozziana, ela parte dessa diretriz. A gente aprende ali o mais simples, o mais básico, o mais compreensível, para depois ir avançando naquilo que é mais complexo de compreensão e das questões. E quando a gente vai lá para a questão 525, depois eu vou pedir a Fran para colocar lá na 525 para nós, Fran, por favor, que está compartilhando aí já o livro para a gente vai ver essa relação aí que os espíritos têm, né, dessa influência, mas isso é algo que, de certa forma, já foi estudado no passado também em outras questões. Vocês provavelmente vão ter a mesma impressão que eu tive assim que eu li a 525, de algo que a gente já tenha estudado lá atrás, mas com um sentido diferente. Então, por isso que a todo instante é legal nós recebermos aqui também pessoas diferentes para fazer o estudo para nós do Livro dos Espíritos, assim como a gente teve o Daniel na semana passada, né, que tenho certeza que vocês gostaram, foi um estudo muito rico também, muito vasto, porque cada um vai trazendo também as suas experiências, vai conectando com outras passagens do Livro dos Espíritos, assim como da codificação como um todo, e o conhecimento ele vai se sedimentando, né? Então, na questão 525, nós vamos iniciar um novo tema na noite de hoje, que é justamente a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Quando eu li Influência dos Espíritos, eu confesso a vocês que já me recordei direto daquela questão famosa que muitas vezes a gente cita em palestra, escuta direto, que é a 459, que é quando o Kardec ele faz aquela pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí é aquela famosa resposta, né? Muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que de ordinário são ele que vos dirigem. Então, olha como é que é belo, né? Toda essa preparação do Kardec, porque lá atrás ele estava conversando sobre a influência dos espíritos, mas essa influência em nossos pensamentos e atos. Então, quando ele estava estudando essa 459 e seguintes lá atrás, ele estava preocupado em, poxa, como é que os espíritos que estão no mundo espiritual, que vivem esse intercâmbio conosco, que vivem a vida junto conosco, como que eles influenciam nos nossos pensamentos, ou seja, naquilo que nós pensamos, e também nos nossos atos, ou seja, naquilo que nós agimos, naquilo que nós deliberamos no nosso cotidiano. E aí ele vai fazendo toda essa abordagem para compreender como que eles vão nos influenciar os nossos pensamentos e, consequentemente, como que, por consequência, vai influenciar nos nossos atos. Agora que a gente já estudou essa parte lá atrás, Kardec ele vai ainda abordar a parte da influência dos espíritos, mas nos acontecimentos da vida. E ele vai fazer de uma forma diferente. Olha só, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Então, o que a gente pode compreender como acontecimento da vida?
O engarrafamento é um acontecimento da vida? É. Um acidente de trabalho é um acontecimento da vida? É. Um infortúnio que de repente nos aparece? É. Uma felicidade, uma sorte inesperada de algo bom, de uma notícia boa, de algo que a gente tanto gostaria acontece? É um acontecimento da vida? É. Então, acontecimento da vida, quando Kardec ele pergunta aqui, é tudo aquilo do nosso cotidiano, esses acontecimentos, esses fatos corriqueiros que aparecem para cada um de nós em diversas situações específicas. E aí eles respondem e deixam bem claro que eles exercem essas influências nos acontecimentos da vida, pois eles nos aconselham. E como é que esses espíritos vão nos aconselhar? É aquilo que a gente estudou lá atrás. Nos aconselham pelos nossos pensamentos. Então, nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para compreender e assimilar essas intuições que nos aparecem. Eu, é engraçado, né? A gente vai vendo essas coisas nas redes sociais, no Instagram, e de repente essas coisas aparecem para a gente no meio do estudo, e aqui eu tenho liberdade de dar esses exemplos mais, vamos dizer assim, bobos ou terra a terra aqui com vocês, porque a gente é uma grande família que estuda o livro dos Espíritos juntos. Eu estava vendo o Instagram esses dias agora, e aí, eu não sei quem aí gosta de MasterChef também, porque eu e a Carol, a gente adora e assiste direto. E no MasterChef tem uma chefe lá que era. Tem um MasterChef profissionais, que é exclusivo só para quem é já cozinheiro, vamos dizer assim, de profissão. E tem uma muito famosa que ganhou uma das edições, que é a Daisy Paparoto. E ela estava num podcast outro dia, e aí apareceu esse corte para mim falando o seguinte, que ela já era uma chefe de cozinha há muito tempo, trabalhava em um restaurante. E o seu chefe lá, o seu superior nesse restaurante que ela trabalhava, falava para ela assim, Daisy, você tem que se inscrever no MasterChef, porque você é muito boa. Se inscreve, nem que seja com um ovo. Vai lá, faz um ovo, porque se tiver que ser, vai ser. E aí ela falou assim: "Ah, eu não vou me inscrever nisso não. Deixa isso quieto". Mas ela ficou com uma pulga atrás da orelha. E ela, pelo tipo de da forma que ela foi falando, ela era evangélica, é evangélica, né? E eu achei isso muito belo também, a forma como ela foi relatando, e até para trazer esse contexto também de como que eles compreendem isso. E aí ela disse assim: Olha, eu fui fazer uma oração para Deus. Eu falei assim: Senhor, se você quer que eu participe dessa edição desse programa, se é para eu de fato estar lá, use as pessoas ao meu redor, porque o Senhor usa essas pessoas, sobretudo aquelas que têm autoridade, para mostrar que a circunstância é essa mesmo. Aí diz ela que no dia seguinte, uma amiga dela, de trabalho também, virou para ela e falou assim: Deise, você viu que abriu as edições, as inscrições para o Masterchef? Por que você não faz essa inscrição? Se você participar e for campeã, você vai quitar o seu apartamento. Aí ela já ficou assim, mais tentada, que ela falou assim: Poxa, ontem uma pessoa falou exatamente isso comigo. Eu estou precisando quitar meu apartamento. Agora, eu fiz minha oração e uma outra pessoa falou exatamente a mesma coisa. Mas, Senhor, você sabe como eu sou teimosa. Se de fato é para eu ir, para eu estar lá, que uma outra pessoa fale a mesma coisa comigo. E aí toca o telefone dela no dia seguinte, de uma amiga, aliás, já agora era uma parente dela, falando a mesma coisa. Desde abriu as inscrições do Masterchef e tudo mais, eu tenho uma ideia, por que você não faz a seletiva e não faz um ovo pochê? Que foi a mesma coisa que o rapaz lá no início falou. E ela falou assim, olha, depois dessa terceira ligação, eu tive certeza que era Deus falando comigo, porque ele usou uma pessoa no meu trabalho que falou a mesma coisa para eu fazer um ovo. No outro dia, a mesma pessoa, uma outra pessoa falou a mesma coisa para eu fazer a inscrição. E depois, uma outra pessoa que há muito tempo não falava me ligou e me falou para fazer um ovo. Se isso não for Deus falando comigo, eu não sei mais o que é. E ela foi, fez a inscrição, entrou no Masterchef com um ovo, venceu todas as provas e foi campeã. Então, é bonito o relato dela, no sentido até de como que, mesmo em outras vertentes religiosas, eles compreendem essa influência de Deus nas nossas vidas através dos pensamentos, através das pessoas, das circunstâncias, nesses acontecimentos corriqueiros da nossa vida. É por isso que os espíritos nos orientam no Evangelho segundo o Espiritismo
que a todo instante nós precisamos elevar os nossos olhos acima da matéria para compreender e enxergar o dedo de Deus nas coisas que nos cercam. Então, esses acontecimentos da vida são essas coisas corriqueiras, mas que os espíritos ligados a nós e que estão ali comprometidos ao nosso progresso, ao nosso desejo, né, o desejo deles de nos fazerem progredir, eles estão nos influenciando pelo pensamento, pelas circunstâncias e pelas pessoas ao nosso redor. E aí, Kardec continua perguntando: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Por que ele pergunta para além do pensamento? Porque lá atrás ele já conversou com os espíritos, né, já fez diversos questionamentos sobre como que essa influência se dava sobre o pensamento. Então aqui para ele já estava claro. Ele já tinha feito todas as perguntas e compreendido pela lógica e pela razão de que os espíritos influenciavam o pensamento. Então, isso para nós, nesse ponto do estudo, não nos resta mais dúvida. Agora, o ponto que ele levanta aqui nessa questão 525 é se esses espíritos eles têm ação direta sobre o cumprimento das coisas. E aí eles respondem que sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, os espíritos, eles são co-criadores do universo. Nós temos Deus como o criador de todas as coisas, o nosso Pai Celestial, o criador de tudo, e nós, espíritos, atuamos como seus co-criadores. Ou seja, nós pegamos o fluido cósmico universal e, através da nossa capacidade moral, evolutiva, vamos modelando essa matéria e criando as coisas, sempre respeitando a vontade divina e, consequentemente, as leis divinas. Então, para Deus ser Deus e reger todo o universo, ele constituiu todas essas leis divinas, essas leis da natureza, que elas não podem ser derrogadas. Então, não há nenhum espírito que faça alguma coisa que esteja fora da lei da natureza. Ou seja, Deus não permite uma atuação que vá contra as suas leis, porque senão ele estaria derrogando uma das suas leis e isso criaria uma confusão no universo todo. Então, vamos ler aqui o exemplo que Kardec nos dá e fecha esse raciocínio para, se for o caso, a gente abrir aí para algum comentário, alguma pergunta, que aí vai ficar mais claro para a gente. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Então é aquilo que Kardec estuda no livro A Gênese sobre os milagres, né, as questões miraculosas. Porque o que a gente sempre quer é que aparece um espírito materializado para nós e fala assim: ah, você está com dor de garganta? Espera aí que eu vou fazer isso aqui e pronto, sumiu a dor de garganta. Ah, você está com os olhos cegos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma mensagem do Vianney Coradares de uma pessoa que estava com os olhos sem enxergar, né, estava com a visão prejudicada, e ela pede para ele para que que ela recuperasse a visão. E ele, né, diz, olha, eu poderia recuperar a sua visão, mas eu estaria infringindo uma lei, assim, isso não seria benéfico para você, não teria um propósito maior. O propósito é passar por essa situação. Então a gente gostaria que essas coisas fossem dessa forma, mas nem sempre pode ser assim. E isso também significa saber o nosso melhor. E aí Kardec continua dizendo, por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio.
Então, a gente percebe que essa atuação dos espíritos, elas acontecem sempre nas coisas, nas situações ao nosso redor, mas nunca infringindo as leis da natureza. Então, eu vou dar um exemplo que foi recente também de uma amiga que comentou com a gente lá na Feixe de Luz, que ela tinha feito uma viagem recente. Nessa viagem, eles pararam lá em São Paulo para poder, enfim, estavam indo para São Paulo, só que nessa viagem, o Waze jogou eles para um canto errado. Se perderam no caminho e tudo mais, tiveram que andar 40 quilômetros a mais. Nisso que andaram 40 quilômetros a mais, tiveram que parar para poder colocar mais combustível, foram aproveitar para fazer e comer alguma coisa e tudo mais, enfim. Até aí tudo certo, sem estresse. Quando eles iam sair da parada, o carro parou de funcionar. Não ligava, não virava a chave, não funcionava, enfim, não conseguiam sair de lá. E aí elas falaram assim: poxa, e agora? O que, que a gente vai fazer? Mas o primeiro pensamento, graças a Deus que a gente está num local que tem banheiro, tem comida, tem mais gente, tem recurso, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E aí, esse meu amigo conseguiu avistar ali perto uma oficina. Foi, chamou o rapaz e tudo mais. Depois de muito custo, depois de muito tempo, conseguiram arrumar o carro para poder retornar aí para o lugar certo e poder chegar com segurança no local. E aí, a viagem que era para durar X horas, demorou X mais 3 horas, os gastos foram muito maiores, enfim. Mas qual que foi a lição que eu achei bacana eles relatarem isso para nós? Que é o seguinte, eles falaram assim, com certeza era para a gente ter errado esse caminho e ter acontecido esses imprevistos todos. Porque não tem lógica, assim, a gente errar um caminho que a gente está acostumado, depois parar com o carro e ele não pegar, sendo que as revisões estavam todo em dia, tá tudo certo, o combustível não era adulterado, enfim, essas situações eram para ter acontecido. E geralmente, e aí eu vou falar mais por mim, quando as coisas fogem daquilo que eu tinha programado, ao invés de agradecer a Deus, muitas vezes a gente reclama, fala assim: meu Deus do céu, era para eu ter chegado na minha cidade de destino há 2 horas atrás, eu estou parado aqui, sem o carro funcionar, sem saber como é que eu vou resolver essa situação. E muitas vezes a espiritualidade amiga está lá suando a camisa para poder desviar a gente do percurso, para evitar uma maior, para evitar um assalto, um acidente, alguma confusão que a gente não faz ideia. E a gente, ao invés de agradecer, fica reclamando pelaquela situação. Então, olha que lição que está embutida para nós nesse comentário do Kardec. Porque Divaldo, através de Joana, através de Divaldo, fala para nós que nós devemos agradecer em todas as circunstâncias. Primeiro, pelo bem que nos aconteça e que a gente saiba que de fato é o bem. Então, poxa, algo me aconteceu que eu fiquei muito feliz com aquilo e eu vou agradecer a Deus, a espiritualidade, a pessoa que me proporcionou aquilo, enfim, faço uma prece de agradecimento porque eu sei que aquilo é de fato algo muito bom. Depois ela diz que nós também devemos agradecer por aquelas situações que nós julgamos não ser tão boas assim. Porque se elas chegam até nós, é porque algum motivo elas precisavam chegar até nós. Se há algo que nós fizemos tudo ao nosso, que estava ao nosso auxílio, que estava ao nosso alcance, e ainda assim aconteceu aquele fato, mesmo que seja um fato ruim, vamos agradecer a providência divina, porque isso é fato, era para acontecer conosco. Mas ela vai além. Ela diz assim: nós devemos agradecer por aquele bem que a espiritualidade afastou e que nós nem sequer fiquemos sabendo. Porque eles atuaram incansavelmente para que aquela situação não chegasse até nós. E de fato não chega, a gente não fica sabendo e não agradece. Então eu tenho certeza que todos nós, aqui na noite de hoje, ao repousarmos a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro, a gente pode fazer uma prece agradecendo a todos os males que nos foram retirados, que não se concretizaram
pelo esforço da espiritualidade amiga. Então, essa gratidão é uma chave que abre todas as portas. E assim nós vamos percebendo que, incansavelmente, a espiritualidade trabalha, atuando sim nos acontecimentos da nossa vida, do nosso cotidiano, ao nosso redor, mas sem jamais ir contra ou fora das leis da natureza. Ficou mais claro, pessoal, essa situação da 525? Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos ir adiante? Bom, 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, olha só, a gente sabe que os espíritos atuam na matéria. Tanto é que na codificação tem lá, o pensamento é para o espírito, como as mãos é para nós no corpo físico, ou seja, para atuar na matéria, eles atuam pelo pensamento. Só que Kardec ele dá um exemplo, olha como é que ele quer cercar todos os lados. Ele fala assim, olha, uma pessoa já tem que morrer, um homem tem que morrer. Chegou ao fim a sua existência corporal, precisa retornar ao mundo espiritual. Tá dentro da lei, está dentro da programação espiritual dele. Tá tudo certo. E aí ele pergunta, ele sobe uma escada e a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que ele morresse? E aí eles deixam claro, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, o que a gente não pode jamais é transformar os guias, os mentores, a espiritualidade amiga em assassinos que vão ajudar as pessoas a desencarnar denegrindo aí a lei divina. Não, isso é um pensamento completamente equivocado. Então, por que que acontece isso nesse exemplo que Kardec traz para nós, né, que os espíritos corroboram aí com a resposta? A pessoa ela tem que desencarnar, ela vai desencarnar e ponto. Mas para isso, as leis da natureza, elas não vão ser derrogadas. Então, se uma escada aguenta, vamos supor, 100 quilos, e a pessoa tem 100 quilos, a escada, ela não vai se partir. Se tiver tudo, vamos dizer assim, na CNTP, nas condições normais de temperatura, pressão, tudo certinho, foi projetado por um engenheiro uma escada que aguenta 100 quilos, uma pessoa de 100 quilos pode subir que não vai acontecer nada. Está tudo dentro da lei da matéria. Se está dentro da lei da matéria, está dentro da lei da natureza. Aquela pessoa pode desencarnar naquele momento, mas se a escada está robusta, vai aguentar o peso dele, aquilo vai acontecer. Agora, se aquela pessoa precisa desencarnar, a espiritualidade sabe que aquela escada está cheia de trinca, já não suporta mais aquele peso, enferrujou, está velha, enfim, não está mais nas condições ideais para que uma pessoa possa subir com segurança. E aquela queda pode levar a uma pessoa e desencarne, e a pessoa tem que desencarnar, a espiritualidade pode inspirar aquela pessoa a subir na escada e acontecer a queda e, de fato, ela desencarnar por aquele motivo. Então, a espiritualidade ela pode atuar utilizando-se das circunstâncias que tem ao redor daquela pessoa para inspirar não só a própria pessoa, como as outras ao redor, para favorecer algo que esteja no planejamento espiritual da pessoa.
E isso a gente olhando só desse ponto de vista, porque por outro lado também, olhando do próprio ponto de vista da pessoa que tem que desencarnar, em determinadas circunstâncias, a pessoa também ela pode se recordar do tipo, nem que seja por um flash, do tipo de prova que ela precisa passar na desencarnação. E instintivamente, vamos dizer assim, ser levada para aquela situação, ser levada para subir aquela escada. Eu me recordo agora também do filme do Arigó, quando ele está lá na estrada, né? Ele pega lá a estrada e ele vai tendo aqueles como se fossem pressentimentos de que algo ali aconteceria. E ele tem o acidente, ele desencarna. Então, poxa, foram os espíritos que furou o pneu do carro, esvaziou o pneu do carro? Não, não é isso. Eles não vão infringir a lei da matéria, a lei da natureza, mas podem levar a essas circunstâncias que sabem que vai acontecer determinada coisa, que eles podem lançar mão que ajudem no planejamento espiritual. Então, sempre precisa ter claro de que há um planejamento espiritual. Além do planejamento espiritual, há também o nosso livre-arbítrio. Então, os espíritos eles podem influenciar, mas a decisão final é nossa, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, em última instância, somos nós os artífices de nós mesmos. Também precisamos nos recordar que a bala perdida, por exemplo, só para fechar um outro exemplo aí para passar a palavra para o Luciano, a bala perdida que a gente tanto escuta aí nos telejornais, não é, na verdade, uma bala perdida, ela é uma bala achada, né? Tem um endereço certo ali. Então, a gente precisa compreender sempre essas situações, partindo do ponto de vista que a lei de Deus ela jamais vai ser quebrada. Se a gente tem isso claro, a gente já tem um ponto de partida para compreender melhor as circunstâncias e as situações. Luciano. Oi, Pedro, meu amigo. Boa noite a todos. Eu estou te ouvindo aqui e tá muito boa a explicação, Pedro, isso mesmo. Eu fiquei pensando aqui, assim, talvez por um outro lado, que fica mais fácil de eu entender, e não sei se você pode me ajudar. Assim, por exemplo, no seguinte caso, né? Nessa pergunta, acho que a gente pode pensar da seguinte maneira também. É um benfeitor espiritual, talvez, não se ocupe da questão de inspirar alguém, mesmo que esteja nos desígnios de Deus, no planejamento espiritual de um irmão, a desencarnar de determinada forma, e um espírito de ordem superior, um benfeitor espiritual, vamos colocar assim, inspirá-lo para que aquilo se cumpra de determinada maneira. Eu penso também que num planeta como o nosso, de provas e expiações, onde nos acotovelamos, né, com irmãos imperfeitos, desencarnados como nós, e ainda em situação pior do que a nossa ainda, né, muitos deles nos inspiram frequentemente, quando estamos desatentos, principalmente, a situações delicadas, foi como você mesmo colocou, né? As situações de perigo, de risco, também, quando não estamos sintonizados com a espiritualidade superior. Né? E é muito mais difícil estarmos constantemente sintonizados com a espiritualidade superior, né? E se distraímos com muita facilidade, recebemos influência dos irmãos imperfeitos ou piores que nós. Então, esses irmãos nos induzindo, por exemplo, a subir uma escada que pode quebrar, né? Na verdade, ali se cumpre, se isso acontecer de fato, não a vontade do irmão que nos inspirou a subir uma escada e a escada quebrar conosco, mas é Deus utilizando da sua inteligência suprema, né, de tudo que Deus pode e faz, né, utilizando, por exemplo, de uma inspiração não tão boa de um irmão desencarnado, para que se cumpra simplesmente a vontade do Pai, sabe?
Então, assim, acho que talvez fique um pouco mais fácil pensar assim também, né? Porque, consequentemente, acho que a gente corre o risco de ser mais inspirados se não tivermos atento às questões dificultosas, mas por trás dessas questões dificultosas está sempre a causa primeiro, né? E a inteligência absoluta de Deus para que se cumpra ali de todas as formas a tua vontade, né? Os seus desígnios em nossa vida. Não sei. É isso aí, Luciano. Antes de passar para a Leci, eu quero fazer também um outro comentário aqui, porque é de fato isso, Deus utiliza desses espíritos, né, para poder exercitar ali a sua vontade. Então, para trazer um outro exemplo aí da codificação, quando lá Kardec relata para nós que de repente ele estava lá trabalhando na obra espírita, quando começa a escutar batidas, né, durante a sua casa, e depois ele vai perceber que o Espírito de Verdade fala, olha, estavam tendo essas batidas porque tinha algo aí na codificação que não estava certo, tinha que mudar isso. Então, aí já tem dois ensinamentos. Primeiro, que palavra por palavra que está na codificação foi vistoriado pela espiritualidade superior. E se publicou é porque era para ser exatamente desse jeito, sem tirar nem pôr. E segundo ponto, não ia estar o espírito de verdade à toa lá na casa do Kardec, ficar lá batendo na parede para fazer barulho. O que ele faz? Utiliza-se de espíritos que estão naquela condição, que podem ser úteis para ficar fazendo aquela situação. Então, esse era um exemplo que eu queria trazer, e o outro era o seguinte: a gente, quando tem o nosso planejamento espiritual e tem aí desenhado as nossas provas, nossas missões, nossas expiações, elas não são aquela coisa assim rígida, completamente assim, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, tudo muito milimetricamente calculado. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio conta muito. A minha vontade, a minha transformação pode ir mudando esse roteiro aí. É claro que tem algumas coisas que eu não vou mudar. Algumas eu posso melhorar, outras eu posso piorar, algumas eu posso ganhar uma moratória, ou uma meritória, vamos dizer assim, outras eu posso complicar um pouco mais a minha situação. Então, eu posso ter, pegando ainda o exemplo do desencarne, um tipo de prova, vamos dizer assim, de desencarne. Vou dar um exemplo. O Pedro ele tem que desencarnar por uma situação de falta de ar. Ou seja, eu tenho uma natureza de uma prova de desencarne. Se eu vou desencarnar afogado, por exemplo, no rio, numa piscina, no mar, ou num incêndio, sem conseguir respirar, com um problema de saúde, porque meu pulmão parou de funcionar, percebe que eu tenho ali diversas situações que podem favorecer um desencarne por falta de oxigênio? Então, eu tenho ali uma natureza das provas, por algo que eu preciso passar, mas eu tenho diversos caminhos para poder atingir nesse fim. E esses caminhos vão se desenhando de acordo com as decisões que eu vou tomando na minha vida, as circunstâncias que vão acontecendo, e a espiritualidade, né, os mentores ali é como se fosse um quebra-cabeça. Eu movo para cá, eles vão reajustar para lá. É um jogo de xadrez para que a gente possa cumprir aquilo que nós devemos passar, mas também com as nossas missões e expiações necessárias ao nosso crescimento espiritual, né? Leci. Eu fiquei confusa com essa fala agora aí, mas eu quero que esclareça mais um pouquinho. Nós sabemos que assim, a influência espiritual na questão de desencarne, normalmente espíritos inferiores se dá mais na condição, vamos dizer assim, do desencarne, vamos dizer, de suicidas, né? Aqueles espíritos mais inferiores que influenciam, né, o outro aí por esse lado. Igual no outro caso, mortes comuns, naturais, é possível também que espíritos dessa condição venham influenciar? Não sei, assim, eu fiquei confusa, por quê? Porque nós sabemos que na hora do desencarne, né, assim, lógico que não é nada fechado, sempre tem um amparo espiritual superior que é para acolher, né, o espírito no desencarne, né?
Então, eu fiquei confusa com essa fala aí, que se isso se dá especificamente ou em toda condição. Entendeu a minha pergunta? A minha questão com essa fala do Luciano, entendeu? Como é que é isso? Essa questão do espírito inferior que venha a induzir um espírito encarnado na condição do outro que é inferior também, ou se dá em toda condição? Fiquei confusa. Explica melhor, por favor. Eu acho que eu entendi a sua pergunta e eu vou responder baseado no que eu achei. Se não for isso, não tiver sido claro, aí você pergunta de novo, tá bom? Mas Beleza. vamos lá, só para a gente ir pontuando as coisas, para ficar todo no mesmo entendimento, para aí a gente ir complicando a situação. Então, existem dois tipos de desencarne. O desencarne, vamos dizer assim, de natural, de morte morrida, ou seja, aquele desencarne que sai de acordo com o planejamento. Mais ou menos 80 anos de reencarnação, eu cuido do meu corpo, faço aquilo tudo certinho, desencarno com 80 anos. E tem os desencarnes abreviados, ou seja, por uma inconsequência minha, seja através do suicídio, direto ou indireto, né? A gente tem essas duas modalidades, que eu abrevio a minha encarnação. Enfim, tem outras situações aí também que a gente pode abreviar a encarnação. Então, nós temos os desencarnes naturais, planejados, vamos dizer assim, e os outros que são abreviados, dentro dessas duas situações que você colocou para a gente. Ponto. Vamos agora para a parte da influência espiritual. A influência espiritual, ela sempre vai se dar do ponto de vista positivo, vindo dos nossos guias e mentores, nos inspirando as boas ideias, o perdão, o amor, a caridade, todas essas situações que nós já sabemos. E essa influência espiritual também vem dos espíritos imperfeitos, seja motivados pela vingança para nós mesmos, seja motivado por uma vingança com a nossa família, porque às vezes não é nada relacionado a nós, mas alguém que nós gostamos, e aí eles querem nos atacar, seja relacionado a um ideal que nós acreditamos. Então, poxa, o Pedro, ele abraça a doutrina espírita. Eu quero prejudicar o Pedro, mas eu não encontro nada. Eu quero prejudicar a doutrina, mas o Pedro é a única situação ali que eu estou encontrando uma brecha para desequilibrar. Posso ter essa influência negativa? Posso ter essa influência negativa. Então, essas influências, tanto de fortalecimento, de fé, de convicção, quanto do ponto de vista da imperfeição, dos espíritos imperfeitos, elas sempre acontecem. Então, por exemplo, se eu estou aí na minha vida normal, tenho um planejamento espiritual para desencarnar aos 80 anos, e ao longo desse caminho eu recebo influências naturais para que eu cometa uma loucura, cometa um suicídio, vou usar esse termo que você deu exemplo. Ao mesmo tempo que eu estou recebendo essa influência, Deus está colocando pessoas, circunstâncias e pensamentos para que eu resista a essa tentação. Então, é uma questão de sintonia. Eu posso sintonizar com um lado, com o outro. E aí, baseado nisso tudo, eu vou tomar a minha decisão. E a decisão, a responsabilidade é, em primeira instância, minha, mas de tabela, as outras pessoas que me influenciaram. Então, aí nós temos dois lados. Quando eu influencio uma pessoa a cometer um suicídio, por exemplo, tem os livros aí, os relatos do livro, se não me engano, de Tolstói. Eu não sei de quem que é o Ana Karenine, esqueci agora o autor. Mas, por exemplo, tem um relato dele, do autor, do ponto de vista espiritual, falando que ele se arrepende amargamente de ter escrito aquele livro, porque aquele livro levou a uma série de suicídios quando ele foi lançado, e que, consequentemente, reverberou sobre ele, porque indiretamente ele motivou aquelas pessoas ao suicídio. Mas, por outro lado, também, se eu diretamente influencio as pessoas a valorizarem a vida, a perseverarem, a ir adiante, eu também tenho esses méritos, vamos dizer assim. Então, eu não sei se a sua pergunta era essa, mas a gente pode ter esses dois tipos de desencarne, e as influências, elas acontecem nos dois tipos de desencarne, natural ou abreviado, e tem dos dois pontos de vista, tanto quanto dos espíritos imperfeitos, quanto dos espíritos superiores. Eu vou passar a palavra para a Mercedes,
E aí, qualquer coisa, Leci, se não tiver sido isso, você refaz a pergunta aí para a gente tentar não ficar sem dúvida, né? Ô Pedro, mas nunca vem no planejamento que você tem que tirar a sua vida. Isso não existe no planejamento de nenhum espírito. Não existe porque vai contra a lei divina. Então, por exemplo, é igual aquela situação que geralmente o Heraldo gosta de usar muito como exemplo. Existem duas pessoas. Vou usar o meu exemplo e o seu, tá, Mercedes? É só exemplo. Mas vamos supor que eu matei a Mercedes na outra vida. Dei um tiro na Mercedes. Aí agora, nessa vida, para a gente resolver essa situação, a Mercedes precisa me matar, porque aí fica tudo kit? Não existe isso. Ou seja, não existe uma pessoa condenada a matar outra pessoa ou a tirar a própria vida. A lei de Deus é uma lei de justiça, amor e caridade. A gente, na nossa imperfeição, mal consegue exercitar e compreender a justiça, que dirá, então, o amor. Então, por isso que, quando Kardec deixa claro nessas perguntas que nada infringe a lei divina, ou seja, nós precisamos ter claro a lei divina de preservação à vida, de amor, de caridade, de tudo isso, porque é isso que vai nortear todas as nossas vidas, todas as nossas condutas. Então, não há ninguém destinado a matar nem a morrer, nem destinado a retirar a sua própria vida. A pessoa, por exemplo, pode, por diversas reencarnações, ser um suicida reincidente e trazer isso muito forte consigo mesmo. Mas isso não é algo programado por Deus. Isso é uma imperfeição que ela carrega consigo, que ela precisa vencer. E aí, naturalmente, Deus vai colocar todos os recursos necessários para que ela possa vencer na vida. Eu me recordo agora de um outro caso que eu vou ficar devendo a fonte, que é o seguinte: o espírito, ele tinha diversas reencarnações conseguindo se suicidar. Até que ele vem numa outra reencarnação, sem braço, sem perna, com problemas na audição, com problemas na fala, para que ele não tivesse opção nenhuma de cometer suicídio naquela vida. Porque ali ele começaria o processo de reparação da sua própria vida, de expiação, para aprender a valorizar a vida e se reajustar com a lei divina. Então percebe que essas situações não é algo que o espírito vem com essa condição deliberado para retirar sua própria vida. É algo que ele, por infringir a lei, pela ignorância, por fatos da vida, se equivoca na lei divina e aí vai ter essas oportunidades de se reequilibrar com isso tudo. Ficou claro, Mercedes? Ficou? Show. Cida ou Valdemar? Pedro, boa noite a todos. Ô Pedro, eu acho muito interessante, numa revista espírita de março de 1858, esta revista, ela traz como sendo uma distinção, claro que para nós ajuda, não sei, você vê aí, não quero atrapalhar, não. A distinção entre pressentimento e instinto. Porque, então, o pressentimento, por conta do instinto, nós trazemos uma lembrança do plano espiritual. Isso porque esta revista traz perguntas de Kardec. E ele faz essa pergunta. Se você achar que vale a pena, eu poderia ler essas perguntas. É pequena, é coisa pequena. Aí você, quem sabe? Ou você acha que foge? Porque uma das coisas, ele coloca assim, compreendemos perfeitamente que, suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela, que é dentro do que você colocou, né? Quem impediu o homem de passar por essa ponte? Então, os espíritos respondem nessa revista. Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é o instinto de seu destino que leva para ela. Né? Então, a gente já começou. Quem
faz a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá de preferência à instituição espiritual. Assim, devendo desmoronar aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam. O espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. E aí, Kardec ainda insiste, tomemos um outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro, a bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bom espírito? Resposta, não. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Então, vem a história de uma mulher. A mulher sai de casa, aí ela tem a ideia de que ela não deverá sair. Ela volta. Mas, de repente, ela fala, isso é uma coisa boba, está escrita aqui, eu estou apenas narrando. E ela volta. Então, era o instinto que a fez voltar. Não era um pressentimento. Porque isso já estava antes de ela encarnar, já estava no espírito dela programado que seria dessa maneira. E eu achei tão interessante, Pedro, que aí você me desculpe, eu achei bom a gente colocar, porque uma coisa esclarece a outra. Não, Muito eu achei bom. excelente Desculpa, você... Pedro. Pede ela para colocar o nome da revista no grupo para mim, por favor. Exatamente, que eu ia pedir para poder colocar lá Sim, eu é, coloco sim. o mês, o ano, né, da Sim, publicação, porque isso enriquece demais o estudo. E como eu estava dizendo lá no início, né, o legal é a gente ir fazendo essas conexões mesmo. essas Porque o conexões. exemplo que você traz é praticamente similar, né, ao que Kardec está colocando aqui para a gente. Então, a gente vê que ele se preocupa. E vou aproveitar também para falar aqui sobre a Revista Espírita, porque a Revista Espírita, ela, na verdade, uma série de publicações que quem aí tiver depois a curiosidade vai perceber que muitos textos que estão lá na Revista Espírita, eles depois vão se repetir na codificação. Por exemplo, tem um ano, se não me engano, é a revista de 1860, praticamente todo ano daquela revista de 1860 é o que dá origem aos textos do Livro dos Médiuns sobre o Laboratório do Mundo Invisível. Então, o Kardec, ele condensa esses textos, condensa essas mensagens, baseado naqueles contextos que ele colocou sobre vários médiuns, vários grupos de médiuns, vários espíritos diferentes, locais diferentes, ele condensa tudo isso na Revista Espírita, depois pega, organiza e traz para codificação. Então, eu acho ótimo, Cida, você ter trazido esse exemplo e coloca as referências lá depois para a gente fazer. Coloco sim, Pedro. E só completando, você vê, a Revista Espírita, a publicação é de 1857, e este jornal é março de 1858, né? Essa Revista Espírita é o Jornal de Estudos Psicológicos do Kardec, e ele vai perguntando aos espíritos. Olha que enriquecimento dele, né? Veio muito bem conta daquilo que foi falado. Muito obrigada, Pedro. Não, foi ótimo. Então fica claro, né, que assim, nós carregamos esses instintos também sobre essa natureza das provas que a gente vai passar. Não há nenhum espírito que vai fazer uma ponte cair ou uma escada cair também, né, indo contra as leis da matéria, mas sim são as próprias leis que podem ali, vamos dizer assim, dentro de uma naturalidade. Não existe nada de miraculoso ou de mistérios ou fantasioso que o ser humano sempre adora. Não, isso não existe na lei divina. O que existe são as leis, e a gente ainda vai ter a oportunidade
na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudar as leis morais. Então, a gente vai se inteirar completamente dessas leis, lei de igualdade, lei de solidariedade, a lei de destruição, que a Cida citou aí, que a gente não entende nada, e aí eu estou generalizando porque é um fato. Se a gente parar para pensar quantas palestras a gente já escutou sobre a lei de destruição, eu duvido que alguém tenha se recordado de uma aí, porque é algo que a gente não aborda. E aí eu estou falando por mim mesmo. Não são temas muito estudados, mas que a gente precisa e vai ter oportunidade de passar aqui nos nossos estudos. Mercedes. Ô Pedro, igual o Daniel falou na quinta passada, que eu assisti só hoje o estudo dele, que tudo isso já foi dito há 2000 anos atrás por Jesus, né? Ou seja, não é nenhuma novidade, a gente só vai assimilando melhor, né? Exatamente. Assimilando e colocando em prática. Esse é o nosso desafio. Bom, vamos na 527, então. Tomemos outro exemplo. Kardec está cheio de exemplos. Em que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Então, agora, ele não está estudando a matéria no seu estado natural, ou seja, numa concepção feita ali pelo homem. Agora, ele está supondo que um homem precisa morrer por um raio. Esse homem, ele refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente, esclarecem os espíritos. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Então, estavam nas leis da natureza que o raio caísse naquele local, naquela árvore. Qualquer um de nós sabemos que, quando está relampeando, a gente não deve ir para debaixo da árvore. Por quê? Porque está na lei da natureza que isso vai atrair os raios. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. Ou seja, o raio caiu na árvore porque é uma lei da natureza, e não porque o homem estava debaixo da árvore, e é por isso que o raio caiu na árvore. Conseguiu entender a diferença? O homem não altera a lei divina, não altera a lei da natureza. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde de um homem. Então, aqui fica claro para nós. A lei da natureza ela vai ser respeitada. O raio não vai deixar de cair na árvore só porque o Pedro está debaixo da árvore. Quem é o Pedro na fila do pão? Então, a gente precisa ter claro de que a lei da natureza vai ser sempre respeitada, né, Celinha? É muito interessante porque a gente esquece que nós estamos no corpo provisoriamente. Então, é como se vai acontecer uma situação e como se alguém falasse assim, aproveita, você tem que sair do corpo, aproveita agora. É que a gente pensa o contrário, né? A gente pensa que isso é uma coisa ruim, mas aproveita. Porque quantas vezes a gente encontra na vida normal da matéria situações que a pessoa, que você está num lugar e é como se viesse uma ideia, fala assim, aproveita agora, que já tem essa situação. Ou vai passar, imagine que na época de Jesus vai passar por aí, aproveita para ir até ele. Então, quando é para recebermos essas curas, essas coisas, a gente sente que eu aproveito. Mas na hora de desencarnar também. Está na hora de sair do corpo. Aproveita e vai para debaixo daquela árvore que já vai cair o raio, você já sai. É que a gente não pensa assim ainda, não compreendeu isso, né? Isso não é um bem, é um mal. Isso não é um mal, é um bem, né? É verdade, a gente ainda não sabe ver com os olhos espirituais, né? A gente está sempre preocupado com os nossos olhos materiais. E eu queria também só aproveitar aqui para fazer uma outra consideração, colocar uma pulga aí também para vocês, que é o seguinte,
se não me engano, é na questão 132 do Livro dos Espíritos, posso estar errado, mas é quando Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação? Então, a gente quer saber por que os espíritos, nós utilizamos de um corpo. E aí, lá na resposta, um desses dos motivos, ele fala assim, olha, e aí eu vou responder com minhas palavras, que eu não lembro as dele, mas ele fala assim, olha, é para vocês também se tornarem co-criadores, pegarem essas matérias, pegarem isso tudo e serem artífices de Deus e trabalharem isso tudo, trabalharem com as leis da natureza e modelando e moldando a matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que por trás também de toda ideia, de todo princípio inteligente, de todo acontecimento inteligente, há por detrás um princípio inteligente. Então, nós já compreendemos que por trás dos fenômenos da natureza há espíritos responsáveis por esses acontecimentos na natureza. Então, existem espíritos que atuam, por exemplo, nas tempestades, nas chuvas, nos raios, nos terremotos, nessas coisas todas, respeitando sempre a vontade divina e a lei da natureza que vai reger aquela matéria. Então, nós sabemos, né, também através das obras subsidiárias, que, por exemplo, quando uma cidade, um bairro, uma região está muito densa do ponto de vista da psicosfera, que está com um pensamento muito pesado e que quem tem essa sensibilidade mediúnica até consegue perceber, tem essa sensação, e às vezes até a gente que não é muito ligado nessas situações ainda fala assim, nossa, o ambiente está meio pesado, né, está meio estranho, escuro. Os espíritos podem se utilizar desses recursos da natureza e se utilizarem, por exemplo, de tempestades, raios, essas situações assim, para ajudarem a dissipar toda aquela nuvem de pensamentos doentios, negativos, ruins, que nós encarnados criamos pela nossa faixa mental. Então, eles utilizam-se dessas condições da natureza, fazem através da vontade divina situações ali que propicionnam a chuva, o raio, e ajuda a dissipar e a limpar a psicosfera do planeta para que a gente possa se reequilibrar, nos ajudam nesse trabalho. Então, já viu quando de repente, do nada, muda o tempo assim, aquela situação muda toda? A gente sabe que tem sempre esses espíritos responsáveis por essas situações aí. Então, mas só para frisar mais uma vez, para ficar bem taxativo, sempre respeitando a vontade divina e as leis da natureza. Dentro disso, a gente vai atuando. É igual a gente quando sempre fala assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Com certeza tem. Mas o nosso livre-arbítrio não é aquele livre-arbítrio da gente pode fazer qualquer coisa da forma que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Não é por aí. É aquele livre-arbítrio de criança mesmo. A mãe fala assim, olha, o que você quer comer? Sei lá, banana ou maçã? Você pode escolher, mas dentro daquele conjunto ali. Não adianta falar assim, eu quero comer Cheetos, eu quero comer doce. Não. O seu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, ele está dentro de uma capacidade que está inerente à nossa condição espiritual. Quando a gente for avançando, nossa capacidade no livre-arbítrio vai aumentando também. Então, é isso, pessoal. Eu acho que para hoje, Celinha, a gente pode parar na 527, para não fazer a 528 corrida e, né, o pessoal trazendo esses exemplos, colaborando, perguntando, enriquece e faz com que a gente compreenda melhor, né? Então, obrigado aí, pessoal, pelas colaborações e nos encontramos nos próximos estudos. Hoje nós estamos sem o Edson.